Em nosso estudo de hoje, a lição 49 do livro Palavras da Vida Eterna, Caridade e Riqueza. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Palavras de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens inacessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos, acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná, ensinou aos discípulos a verdade sem afetação, deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no âmbito de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz, brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes contribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor, estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade, espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. É interessante quando a gente começa a fazer um estudo da doutrina espírita, você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo referência à caridade material e à caridade moral. Caridade material, pelo próprio nome, todo mundo já sabe o que é. Ela vai depender sempre das moedas, dos recursos materiais que a gente tem aqui na Terra. Mas é digno de nota que quando a gente vai no Livro dos Espíritos e tem uma pergunta a fazer, como é que a caridade segundo entendia Jesus? Em momento algum se faz referência à caridade material. Ele vem falar como? 3 situações, né? Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com a imperfeição alheia. Os 3 são caridades morais, não são caridades materiais. E perguntado algumas vezes para os espíritos, né, como é que fica a questão da caridade material, eles explicaram assim, que naturalmente que a gente saindo do simples e ignorante, materializado ainda, muito voltado para a matéria ainda, é natural que os primeiros passos, né, você está engatinhando ainda, fazendo a comparação com o bebê, os primeiros passos vão ser através da caridade material. E que, na verdade, aquela pessoa que ela está fazendo a sua doação, né, e muitas das vezes, a grande maioria das vezes, né, iniciantes são assim, né, eles fazem a doação sem participar diretamente do processo. Apenas pegam o recurso financeiro e depositam na mão de alguém de confiança, acreditando que aquela pessoa vai utilizar o recurso da melhor maneira possível, né, não vai usar de maneira equivocada, e a partir dali começa ali, vai usar aquele recurso. Os espíritos dizem para a gente que isso está sendo o início, está engatinhando, e que a grande maioria das vezes, embora a gente saiba que no mundo material igual ao nosso, a gente precisa de recursos materiais para sobreviver, tudo bem. Mas quem está sendo o maior beneficiado acaba sendo nós que doamos, porque a gente está começando a abrir o coração para sentir, né, a necessidade do próximo. Por isso que a gente até recomenda, né, que quando for partir para a caridade material, quando a gente quer, a gente consegue tempo. 5 minutos, 10 minutos, vai pessoalmente, porque nada vai substituir o olho no olho. Você conhecer a situação mesmo real das pessoas que você está ajudando, nada vai substituir. Então, né, nesse ponto a gente foi até agraciado aqui, porque antes da gente ter a nossa obra social, antes até mesmo de frequentar a religião, a gente ia numa instituição, que a instituição, cada mês ela tinha uma necessidade diferente. Então, todo mês a gente ligava, está precisando de quê esse mês? Está precisando de material de medicina, fralda geriátrica,
No mês seguinte, o que está precisando agora? Agora está precisando de grãos, de arroz, de farinha para fazer comida. E cada mês a doação era diferente, mas essa instituição em particular que eu estou me referindo aqui agora, ela atendia tanto a idosos como a crianças. Então a gente sempre tinha aquele momento de comprar bombom, né, para levar para as crianças, e quando chegava lá era uma farra. Vinha aquelas criancinhas com mãozinha suja de brincar mesmo, você já ia preparado para isso mesmo, pulava em cima da gente, e vinha, era uma coisa muito gostosa. Então, eu falo assim, com toda certeza do que eu estou falando, nada troca a experiência pessoal. Vai ter contato mesmo direto com essas pessoas. Mas quando chega no campo da caridade, o que ele vem falar aqui pra gente, né? Jesus o tempo todo foi caridade moral. Algum momento teve caridade material, a gente pode até dizer que teve quando transformou a água em vinho nas bodas, como diz aqui até na lição, quando fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para poder alimentar aquelas pessoas, embora, né, a gente tenha interpretações diversas sobre essa passagem. Tem gente que acha que nem teve alimentação física de todo mundo, foi só alimentação mesmo moral, mesmo o magnetismo do Cristo, mas enfim, pode levar para o lado material. Mas a caridade, segundo Jesus, ela é toda moral, ela é toda na beneficência para todos, benevolência para com todos. O que é a benevolência para com todos? Se a gente tiver um dedinho que seja de preconceito contra o próximo, qualquer que seja o próximo, é porque ele mora na favela, é porque ele é negro, ele é branco, ele é amarelo, ele é vermelho, é porque ele é gay, ele é lésbica, é bissexual, sei lá o que seja. É porque qualquer preconceito que a gente tenha, a gente está faltando com a caridade, porque a caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência para com todos. E a gente pode até estender aqui, né, gente? Até a falta de caridade com aquelas pessoas que pensam politicamente diferente da gente, que têm times de futebol diferente da gente. Essas coisas da rivalidade, né? Isso, caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência para com todos. Perdão das ofensas, por isso que Emmanuel faz a questão aqui de trazer principalmente para a gente, né, o momento, né, com Judas, envolveu com compassivo entendimento a incompreensão de Judas, e depois também cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro quando negou 3 vezes. Está pegando aqui dois momentos aqui que seria de perdão, embora a gente tenha até assim aquela dúvida de falar sobre perdão em relação a Jesus, porque uma vez foi perguntado para o Gandhi, né, quantas vezes ele perdoou, ele falou, para perdoar eu tenho que ter ficado magoado. Se ele nem chegou a ficar magoado, não teve perdão, né? O espírito chega ao ponto de ter tanto esse amor, né, natural, que não chega ao ponto de ficar magoado. Mas vamos utilizar esses 2 exemplos aqui como perdão e o restante todo como indulgência. Você se colocar no lugar das pessoas e entender a etapa que ela está vivendo, a etapa evolutiva. Que aí ele entra aqui, no caso de Zaqueu, que era um cobrador de imposto, no caso da Madalena, ainda envolvida pela sensualidade, como muitos de nós ainda, em pleno século XXI, ainda passa por essa prova, e ela estava ali recebendo essa caridade maior de Jesus. Então, quando vai falar de caridade e riqueza, a mensagem que tem aqui hoje, ele vem falar para a gente, não vamos esperar de forma alguma ter sobras para iniciar esse trabalho, sobras materiais para poder iniciar um trabalho de caridade. Quer iniciar um trabalho de caridade? Escolham aquilo que vocês quiserem, né? Escolham visitar um asilo, escolham visitar um hospital, escolham visitar um lugar onde tenha crianças órfãs. Quando a gente começa dessa maneira, porque a gente vai entender como é que é a nossa sociedade, vai entender que tem muita gente passando por muita dificuldade. Mas ali você vai conseguir conquistar alguns recursos que depois vão fazer com que você venha para sua casa e você comece a olhar diferente aquele parente difícil, aquela pessoa mais complicada. Todos eles, a gente começa a desenvolver essas sementes do amor até chegar a um ponto que a gente não vai ter mais preconceito com ninguém, vai respeitar todo mundo do jeito que é e vai procurar fazer o nosso papel em qualquer lugar. Então ele bota, lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e que Jesus ainda hoje, o tempo todo, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade, sabe? Porque
Jesus jamais parou de trabalhar e trabalha incessantemente até hoje com esse amor, distribuindo essa mesma caridade, segundo eu entendi, está lá no Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.